foi o ano que eu fiquei muito afastado dele, né? Porque a nossa briga maior foi no Japão em 90, então 91 inteiro me mantive muito afastado dele, muito, e metade de 92, né? Eu conto essa história no meu livro, que foi no meio de 92, foi em julho, foi no Grande Prêmio da França, em Mahincourt, que ele me chamou pela primeira vez para conversar comigo, depois de, imagine, 1 ano e meio, né, que a gente estava distante. 1 ano e meio mais até, porque se você considerar o ano todo de 91, mas o Grande Prêmio do Japão de 90, que aconteceu em novembro, então você bota aí 13 meses, mais 7 de julho, 20 meses, né, afastados. E aquele Grande Prêmio, o que aconteceu aquele Grande Prêmio? Aquele Grande Prêmio foi aquele famoso em que os caminhoneiros franceses fizeram uma greve espetacularmente bem feita, que eles bloquearam a estrada da França, de Paris até Mahincourt, por causa do Grande Prêmio, mas assim, eles bloquearam sem que a polícia pudesse fazer nada, sem que a justiça pudesse tomar qualquer medida contra eles, porque, na verdade, havia passagens. Ou seja, quem saiu de Paris chegou a Mahincourt, que foi o meu caso. Só que uma viagem de 2 horas eu demorei 6. Né? Porque eles faziam bloqueios, mas onde tinha um momento da autoestrada, não era nem autoestrada, já estava fora da autoestrada. Tinha um momento em que você era só seguir reto para chegar em Mahincourt, e o cara estava lá, os caminhoneiros dizendo para você entrar à esquerda. A gente entrava à esquerda, como eu entrei, era o Luiz Alfredo que fez essa corrida comigo. Estava eu e ele no carro. A gente entrou à esquerda, percorreu 30, 40 quilômetros de uma estradinha vicinal cheia de curvas, e quando eu retomei a estrada em que eu deveria estar, eu percebi que eu estava voltando tipo 100, 200 metros à frente do lugar que eles me fizeram sair. Impressionante. Impressionante. É o conhecimento mesmo, pegar um mapa da França para fazer aquilo. Bom, enfim, por causa disso, o repórter nosso era o Roberto Cabrini, e por causa disso a Globo deslocou o Cabrini para cobrir a greve. E fiquei eu na Fórmula 1. Só que eu não tinha acesso ao Ayrton. Então, o que eu fazia? E a briga foi tão forte na época máxima da briga, que ele exigiu, entre outros, não é bem essa palavra, mas ele fez um acordo ali que nas minhas matérias não poderia nem ter uma fala dele que fosse obtida por outro. Olha só, que coisa, hein? Entendeu? Então, o que acontecia? Por isso é que foi contratado o Roberto Cabrini para fazer. Antes de ser contratado o Cabrini, eles tiraram os repórteres de Londres, vários, o Marcos Uchoa, a Valéria Sferi, o Cílio Bocaneira, se revezaram fazendo corridas, e aí acabaram contratando o Cabrini para fazer isso, que é para não ter que... Não tinha, de fato, o contato comigo. Mas, quando a gente estava voltando a falar desse amadurecimento dele, que para mim começou em 92, quando chegou em julho, o que acontecia nessa época toda? Quando chegava o momento dele falar com os brasileiros, estava o grupinho ali, né, no paddock de brasileiros, e ele falando, gravando em rádios, né? A televisão é nossa, nós éramos os únicos que tínhamos o direito. Mas ele gravando para a rádio e falando com os jornalistas, eu me postava a uma certa distância, sem entrar na roda, né? Eu não queria entrar nessa roda, participar dessa roda, mas eu me postava a uma distância capaz de ouvir boa parte, tinha boa parte que eu não conseguia ouvir boa parte para a minha informação, para a informação que eu ia usar na matéria, tá? Mas sem ter uma fala dele. Sim. Fiz a coisa dentro da maior ética possível, do maior nível de ética possível. E foi isso que ele percebeu. Ele percebeu durante esse decorrer desse campeonato de 92, que quando chegou em julho, era metade do campeonato, aconteceu a mesma coisa, eu fiquei à distância, lá em Mahincourt, terminou a entrevista deles, eu fui embora para o nosso caminhão da Globo para escrever, gravar e produzir a minha matéria toda.
Quando eu terminei a matéria, já quase anoitecendo, eu fazia isso normalmente. Eu saía andar pelo paddock, aquela coisa de relaxar, passava sempre num motorhome, geralmente o motorhome era um pessoal da Honda que cuidava, então era o pessoal da McLaren, né? E eu passava lá, tinha normalmente eu não vou chamar de garçons, mas os caras que serviam as pessoas lá, e eu ia lá e tomava a minha cervejinha antes de ir pro hotel, a minha cervejinha relaxante antes de ir pro hotel. E eu tô nessas, a caminho do motorhome, da barraca, não do motorhome, né? Da barraca fora do motorhome. Quando eu acho que ele estava dentro do motorhome e me viu pela janela, ele abriu a porta, desceu e veio falar comigo. Ele falou: olha, eu noto que você, sempre que eu estou conversando com jornalistas brasileiros, você fica ali guardando uma certa distância para ouvir o que eu falo, entendo que é o que você precisa para o seu conteúdo jornalístico e tudo mais, mas eu queria dizer para você o seguinte: a partir de hoje, passe uma borracha em tudo e quando você quiser falar comigo, as portas aqui do motorhome estão abertas. Bate aqui que eu vou te atender na hora. Ali foi o ponto final de uma encrenca que me fez sofrer muito.